Aplicação prática de conteúdo da aula do dia 7 de outubro. Trabalho de sala de aula com avaliação para complementação da nota do segundo semestre de 2022. No sistema a seguir, o bloco A tem massa de 2 kg e o bloco B tem massa de 8 kg. A superfície da mesa onde B está apoiada é rugosa e o sistema está em repouso no limiar do seu movimento. O coeficiente de atrito estático entre a mesa e o bloco é de... Então vamos resolver. Primeiro vamos fazer um diagrama para entender quais são as solicitações ou força que agem sobre os blocos. No A é simples, eu só tenho a força peso igual a 20 newtons, massa vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, 20 newtons. No bloco B, nós temos uma massa de 8 kg, consequentemente, uma força-peso de 80 newtons. Consequentemente, a normal, que a gente vai usar para calcular o atrito, é de 80 newtons. Fazendo o diagrama de corpo livre do B, para interpretar as forças que agem sobre ele, nós temos 80 que é a força-peso, N que é a força normal, nós temos 20 newtons que é a tração ou a tensão de B até A, do cabo, né? E a força de atrito estático. Eles são praticamente iguais como estão no limiar. Se aumentar um pouquinho só a força de tração, ele sai do repouso. Então nós vamos ter o seguinte, força de atrito, que é o coeficiente de atrito vezes a força normal, força de reação normal, e nós sabemos que a força de atrito é aproximadamente 20, imediatamente inferior a 20. A hora que ela passar de 20, nós vamos tirar o corpo de repouso. Mas para efeito de calcular do limite, né? Para calcular então a força de atrito, a gente usaria a referência de 20 newtons, que é exatamente a força de tração do cabo, está no limiar, né? Então, um pouquinho mais forte, se eu fizer um pouco mais de 20 forças, de 20 newtons de força, ele sai do repouso, né? Então, se a gente aplicar a equação que a força de atrito é igual ao produto do coeficiente de atrito vezes a força normal é 80, a força resultante, a força que está agindo ou equivale à força de atrito é 20, portanto o coeficiente de atrito é a relação entre 20, que é a força aplicada, e 80 newtons, que é a força normal, e vai dar um coeficiente de atrito de 0,25, lembrando que ele é adimensional. Muito bem, esse segundo exercício é um pouquinho mais difícil. Nesse sistema, o bloco A tem massa de 4 kg, o bloco B massa de 8 kg. O A está sobre uma superfície que tem um coeficiente de atrito de 0,25. 0,25. Aí quer saber o seguinte, qual é a aceleração do corpo A, né, no mesmo sentido da inclinação da mesa. Lembrando que como o cabo é inelástico, todo o movimento, todo o corpo, todo o conjunto se move junto. Então, essa aceleração, né, nesse sentido, tem a mesma intensidade da aceleração do corpo B, só que sentido e direção é diferente. Muito bem, então vamos tentar entender as solicitações sobre os corpos. No bloco A, eu tenho a força de tensão do cabo e contrapartida, se contrapondo a essa força, nós temos
a força de atrito, nesse caso, atrito cinemático, né? De movimento, ele está movimentando, tá certo? Então, essas duas forças. No corpo B, eu tenho a força peso e, segurando ou se contrapondo à força peso, a tensão do cabo entre B e A. E outra, como é inelástico, né? O força tensão de AB igual a tensão de BA. Esse é o detalhezinho para a solução dessa questão. Isolando o corpo A e fazendo o diagrama do corpo livre e do corpo A, né? Ele, resumidamente, é isso daqui, mas quanto que vale essa força? Lembrando que a força de atrito é igual a constante vezes a normal. E quanto que é a normal aqui? Muito bem, se o peso dele é de 40 newtons, ou seja, 4 quilos vezes 10, que é a aceleração da gravidade, vai dar 40 newtons. Ela pode dividir em duas componentes. Uma no sentido da direção da mesa e uma no sentido perpendicular, que é no sentido perpendicular à superfície. Como é 45 graus, ambas são iguais, tá certo? Tanto P1, P2 ou F1, F2, elas são iguais e valem 40 vezes o seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, divide por 2 dá 20 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Vamos fazer a conta de 1,4 para não dar. Lembrando da regra do arredondamento, algarismo significativo. Então, nós vamos ter que essa força, né, essa componente, né, a força normal será de 28 newtons. Né? A normal, 28 newtons. Muito bem. Se nós temos uma normal de 28 newtons, dá para calcular, então, a força de atrito. A força de atrito é o produto do coeficiente de atrito, que foi dado, vezes a normal. Na verdade, é 1/4 de 28, né? Dividido metade dá 14, metade dá 4 newtons. Então, isso daqui é a força de atrito cinético do corpo A. O corpo B não, porque ele está pendurado, ele não tem atrito, a não ser atrito com ar, mas é insignificante. Né? Bom, a força resultante sobre o bloco A, né, provoca uma aceleração. Lembrando da lei de Newton, força, que nesse caso a força resultante é igual a massa, que massa? Massa de A, vezes a aceleração. Aquela aceleração que nós estamos procurando que indicamos lá atrás, tá certo? Então, a resultante no bloco A, que é a massa vezes a aceleração, né, é igual a força de tensão menos o atrito. Porque a resultante é nesse sentido, ela acelera, né? Ela vai acelerar nesse sentido aqui. Então, essa daqui é maior que essa. Então, a tensão do cabo menos o atrito, né? Tensão do cabo menos o atrito, dá uma força resultante. A força resultante que é a massa vezes a aceleração. Massa vezes aceleração é a tensão do cabo menos a tensão do cabo menos a tensão menos a força de atrito. Isso aqui é a nossa força de atrito cinético do corpo A.
Bem simplesinho. Vamos mandar. Vamos entender agora o que acontece no bloco B. Né? No bloco B, ele também está acelerando, ele está acelerando para baixo. Né? Esse valor de A é o mesmo, a intensidade de A é o mesmo, a direção muda a direção e sentido. Não tem como o cabo é rígido, não tem como ser diferente. Então eu tenho a força peso e a tensão do cabo. E a resultante, né, a força resultante, que vai ser a massa vezes a aceleração que eu estou procurando, isso aqui é a força resultante, percebe? É a diferença do força-peso, ele está descendo, essa é maior, menos a tensão do cabo. Muito bem. Então nós temos duas equações. Essa equação referente ao bloco A, essa aqui referente ao bloco B. Então a força resultante é a tensão menos 7. E no bloco B, a resultante é o peso menos a tensão do cabo. Lembrando que o cabo é inelástico, portanto, a tensão dele de A para B e de B para A são iguais. Nós vamos comparar, vamos isolar esse termo, né? Vamos isolar o termo, e depois comparar as duas equações. Tá certo? Isolamos, simplificamos, essa é uma equação, essa é outra equação, e vamos igualar as duas. Igualando as duas, nós vamos ter 4 vezes a aceleração, mais 7 newtons igual a 80 newtons, menos 8 vezes a aceleração. É uma equação simples, né, de primeiro grau, uma única incógnita. Então eu tenho 8 e 4, 12, 80 menos 7, 73. Portanto, a aceleração é 73 sobre 12, ou seja, 6,1 metros por segundo ao quadrado. A minha recomendação é que vocês leiam o enunciado, não leiam a resposta, tente resolver, venha ver como é que foi resolvido, volta a tentar resolver de novo para poder comparar. Não apague o que você fez e nem única exclusivamente se prenda ao vídeo. Bom estudo para vocês.